Existem inúmeras forças sutis trabalhando contra você sem que você perceba. O mais preocupante é que grande parte dessas influências não se anuncia ruidosamente, elas operam em silêncio, exercendo pressão discreta. São pessoas, pensamentos, vícios, conceitos e relacionamentos que você aceita caladamente, mas que consomem sua energia diariamente. A realidade incômoda que poucos querem aceitar é que sua vida permanece estagnada, porque você continua carregando elementos que já deveriam ter sido abandonados. A transformação que você busca não virá através de um novo aplicativo, uma leitura motivacional ou uma viagem escapista. Ela começa quando você encontra a determinação para libertar-se, sem necessidade de escândalos ou justificativas para ninguém. O verdadeiro segredo não está em superar desafios externos, mas em reorganizar seu universo interior. Isso envolve silenciar ruídos imperceptíveis, eliminar excessos com sutileza e selecionar conscientemente o que merece permanecer. Parece simples, e realmente é, mas ninguém lhe ensinou isso. Enquanto você insiste em avançar com limitações auto-infligidas, a existência torna-se desnecessariamente árdua. O que você descobrirá aqui não é apenas uma relação de elementos a serem eliminados, mas um roteiro silencioso para sua libertação, uma orientação prática para reconectar-se com sua essência autêntica sem necessidade de provar nada a ninguém. Para isso, peço que acompanhe este vídeo até o final, pois na conclusão você compreenderá por que certas mudanças não devem ser anunciadas, apenas implementadas. Perceberá que frequentemente a maior revolução é interna, discreta e definitiva, e que o silêncio não representa fraqueza, mas estratégia. Agora responda: quais comportamentos silenciosos estão sabotando sua evolução? Como romper vínculos sem culpa ou explicações? Porque o silêncio pode ser seu instrumento mais eficaz para transformar sua vida. Permaneça comigo até o final e você obterá essas respostas com uma clareza talvez nunca experimentada antes. Antes de prosseguir, faça o seguinte: inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like imediatamente. Pode parecer um gesto simples, mas esse clique garante que você não perca os próximos conteúdos diretos e transformadores. Aqui cada vídeo é elaborado para quem está exausto de carregar pesos emocionais invisíveis e deseja verdadeiramente uma existência mais leve, lúcida e consciente. Este canal destina-se a quem busca evolução silenciosa, crescimento consistente e eliminação do que atrasa sem dramatizações. Se você se identifica, este conteúdo foi feito para você. E se conhece alguém preso em ciclos improdutivos, compartilhe este vídeo. Você pode ser o catalisador da transformação que essa pessoa necessita. Respire profundamente e acompanhe-me, pois o que você descobrirá agora pode não ser estrondoso, mas reverberará em seu interior por muito, muito tempo. O fardo invisível que carregamos. Há pessoas que despertam cansadas antes mesmo de abrir os olhos, não por falta de descanso, mas por excesso de bagagem emocional. Alguns carregam culpas antigas, compromissos assumidos impulsivamente, amizades transformadas em obrigações e hábitos ultrapassados. O problema é que tudo isso pesa silenciosamente. A exaustão emocional raramente grita, ela sussurra, minando gradualmente a alegria, removendo o encanto das pequenas coisas. E a pessoa sequer percebe, apenas continua, fingindo normalidade. A verdade é que a vida se torna mais leve quando aprendemos a soltar. Ironicamente, soltar exige mais coragem que reter, e o mais belo, a verdadeira transformação, não produz barulho.
A mudança autêntica começa no silêncio, na decisão invisível, naquele momento íntimo, quando algo dentro de você finalmente diz basta. Não é necessário proclamar aos quatro ventos, nem publicar nas redes sociais, basta decidir. E quando a decisão é genuína, tudo começa a se reorganizar, as pessoas adequadas se aproximam, os pesos corretos se acomodam, e o que não serve mais simplesmente se dissolve. É um processo tão sutil quanto poderoso. Como quando organizamos uma gaveta, apenas criar espaço já nos inspira a respirar mais profundamente. É aí que ocorre a magia às vezes. A maior rebeldia é recusar o que o mundo espera de você e aceitar o que sua alma silenciosamente solicita. Muitos passam a vida inteira tentando se ajustar a padrões que não escolheram, trabalham em empregos detestáveis, mantêm amizades parasitárias, vivem conforme expectativas jamais satisfeitas. Tudo isso se torna uma prisão invisível, onde as grades não fazem ruído, mas aprisionam igualmente. Soltar não significa abandonar, mas selecionar o que merece permanecer. É ter discernimento para identificar o que realmente fortalece você e coragem para liberar o que o enfraquece. Acredite, existe liberdade oculta em decisões silenciosas. O que parece insignificante hoje pode ser sua salvação amanhã. É nesse ponto que começamos a perceber a vida muda quando alteramos o que aceitamos carregar. Feche os olhos momentaneamente e imagine o som do oceano, o movimento das ondas, o aroma salino no ar, o suave ranger de uma canoa de madeira deslizando sobre a água. Agora reflita sobre tudo que você carrega: memórias, promessas, medos, afetos, objetos, culpas, cada elemento com seu valor, cada peso com sua justificativa. Mas será que tudo isso ainda tem lugar em sua jornada? Algumas histórias não surgem para entreter, aparecem como espelhos, outras como marés que levantam questões evitadas há muito tempo. O que vem a seguir é uma dessas narrativas aparentemente simples, mas profunda, como quem já enfrentou tempestades interiores. Conta-se que no pequeno vilarejo costeiro de Santa Aurora vivia uma pescadora chamada Helena. Todas as manhãs, ela conduzia sua pequena canoa ao mar, enfrentando ventos e ondas com a segurança de quem conhece o caminho. Havia, porém, um detalhe. Helena insistia em transportar âncoras desgastadas, redes rasgadas e utensílios inúteis, simplesmente porque eram heranças familiares ou tinham alguma história. Aquilo pesava tanto que, mesmo com maré favorável, sua embarcação avançava lentamente. Certo dia, surgiu uma tempestade e, em meio à fúria das águas, ela compreendeu: se não abandonasse o peso morto, a canoa afundaria. Então, silenciosamente, lançou tudo ao mar, peça por peça. Quando o temporal amainou, restavam apenas ela, a canoa e a liberdade de recomeçar. Helena retornou ao vilarejo, transformada, mais determinada, porém mais leve. A vizinhança notou a mudança, mas ela nada explicou, pois certas revoluções ocorrem internamente e só quem as vivenciou conhece seu valor. Aquela decisão de abandonar o que não servia mais não foi fácil, mas salvou sua jornada. Sua canoa agora flutuava com leveza e cada pescaria parecia mais produtiva. Curioso, não? Quando nos desprendemos do que pesa, a vida nos recompensa. Com maior fluidez, como se o universo dissesse: agora sim posso conduzi-lo mais longe. A história de Helena ressoa em cada pessoa que insiste em manter o que perdeu sua função. Talvez seu mar também esteja agitado, esperando apenas que você solte o que está afundando seu barco. Esta pequena parábola não trata apenas de redes e âncoras, fala das cargas emocionais que muitos carregam por lealdade, medo ou simples inércia. Quem nunca guardou promessas antigas, relacionamentos expirados ou obrigações inadequadas?
A pescadora Helena ensina discretamente que o verdadeiro crescimento começa quando deixamos de lado o que apenas ocupa espaço. Observe bem, não se trata de descartar com raiva, mas de libertar com respeito e firmeza. Pode ser um projeto, um ciclo, uma fixação que perdeu sentido. Quando compreendemos que soltar integra a navegação, começamos a navegar mais longe, mais profundamente, com propósito e mais belo ainda, sem temer a próxima tempestade. Agora, quero apresentar 10 elementos que você deveria eliminar silenciosamente de sua vida. Primeiro, o medo da opinião alheia. Quantas decisões você evitou por receio do julgamento? Muitos vivem reféns de olhares nem sempre reais. A mente fica povoada de vozes estranhas. Vão rir de mim, vão me julgar, acharão estranho, e assim o plano permanece no papel, o projeto não inicia, a vida estagna. Este medo disfarçado de prudência paralisa. Mas a crua verdade é que ninguém viverá as consequências de suas escolhas por você. A filosofia estoica nos convida a concentrar no que controlamos, e a opinião dos outros está fora desse âmbito. O que está sob seu controle? Sua coragem de tentar, sua presença em cada escolha, sua integridade em prosseguir, mesmo sem aplausos. E convenhamos, às vezes, o silêncio incomoda mais que um grito. Reflita quantas pessoas deixaram de publicar conteúdo que amavam, de vestir o que desejavam, de expressar-se autenticamente apenas para agradar alguém que nem presta atenção. A aceitação tornou-se moeda de troca, e o preço é elevado à própria autenticidade. Poucos percebem que agradar a todos é caminho certo para perder-se de si mesmo. A solução? Pequenas ações silenciosas de libertação. Comece simplesmente e pare de justificar cada atitude. Mantenha-se calado quando pressionarem por explicações. Continue agindo conforme deseja. Se quiser ler sobre isso, recomendo A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Ela demonstra claramente como vulnerabilidade e força caminham juntas, independentes de validação externa. Além disso, o medo da opinião alheia é um ladrão silencioso de sonhos. Ele não destrói imediatamente, corrói gradualmente, como infiltração oculta. Um dia, quando você percebe, já não reconhece a própria voz. Viver para os outros é viver parcialmente, como usar roupa apertada só porque disseram que fica bem. Libertar-se desse medo é renascer, começando com pequenos, não preciso agradar, distribuídos pelo dia, um novo corte de cabelo sem avisar ninguém, uma publicação sincera, sem considerar curtidas, um silêncio estratégico diante de críticas. Quando você se liberta disso, a opinião externa perde volume, enquanto seus sentimentos ganham ressonância. Segundo, relações tóxicas. Existem relacionamentos que parecem companhia, mas são prisões disfarçadas. Você já notou como algumas pessoas esvaziam o ambiente ao entrar? Não gritam, mas drenam, exigem excessivamente, oferecem minimamente. Ao afastar-se delas, você sente necessidade de respirar profundamente, recuperar energia, redescobrir quem. Frequentemente, por receio de parecer ingrato, continuamos ali, suportando por lealdade, por histórias antigas, por apego a tempos passados. A realidade é que o amor próprio começa quando aprendemos a sair de onde não somos bem cuidados. Romper não constitui ato de guerra, mas gesto de paz com a própria alma. E sim, é possível afastar-se silenciosamente, com firmeza e sem culpa. O mais cruel nas relações tóxicas é sua camuflagem de afeto, um comentário passivo-agressivo. Aqui, manipulação disfarçada de conselho ali. Quando percebemos, já estamos pisando em ovos, rindo de piadas ofensivas, justificando-nos constantemente, e isso vira rotina.
A libertação inicia quando você compreende que não precisa estar disponível para quem o exaure. Uma prática útil: faça um inventário emocional. Anote quem o inspira e quem o esgota. Depois reduza o contato com os que drenam. Não é necessário anunciar nada. Basta mudar a direção. Se desejar aprofundar-se, pessoas altamente sensíveis. Elaine Aron é excelente ponto de partida para compreender por que certos relacionamentos pesam tanto. Distanciar-se não significa ausência de amor, mas respeito próprio. Você pode amar alguém e ainda assim entender que manter distância é mais saudável. Isso aplica-se a amigos, familiares, colegas. Quem chamar isso de egoísmo provavelmente se beneficiava de sua presença exausta. A liberdade de escolher seus vínculos é fundamental para uma vida leve. Relações tóxicas não se combatem com confronto, dissolvem-se na ausência de resposta. Por vezes, a força está em não reagir, em prosseguir cuidando de si, enquanto o outro se perde no próprio ruído. Curiosamente, quando começamos a nos proteger, o mundo passa a nos respeitar mais. Terceiro, hábitos autodestrutivos. Existem comportamentos que alimentamos diariamente sem perceber que são venenos lentos: dormir mal e acordar reclamando, alimentar-se inadequadamente apenas para preencher vazios, adiar decisões por medo, criticar-se mais severamente que qualquer adversário faria. Tudo isso corrói a energia progressivamente, e o problema é que estes hábitos disfarçam-se de rotina, tornam-se parte do cenário. Basta um momento de consciência para perceber algo precisa mudar. Nem sempre é algo grandioso, às vezes basta substituir o celular por um livro antes de dormir, caminhar 10 minutos adicionais diariamente ou consumir mais água que café. Pequenas gotas, como dizem, moldam até pedras. É comum ouvir "eu sou assim mesmo" como justificativa, mas será que ser assim está conduzindo você para onde deseja? Identificar hábitos autodestrutivos exige coragem e, principalmente, presença. Liste suas atividades diárias, depois marque o que fortalece e o que debilita. Aquilo que se repete e enfraquece precisa ser eliminado gradualmente, respeitosamente, mas com determinação. Um bom exercício é o registro noturno antes de dormir. Anote 3 elementos que beneficiaram você e 3 que consumiram sua energia. Após uma semana, o padrão torna-se evidente, e quando o padrão se revela, a mudança torna-se possível sem drama, apenas com decisão. A beleza de eliminar esses hábitos reside justamente no silêncio. Não é necessário comunicar a ninguém que parou de lamentar, que começou a despertar 10 minutos mais cedo para meditar, que reduziu o açúcar ou as desculpas. O segredo é a constância discreta. A transformação ocorre como o nascer do sol, silenciosa, gradual, mas impossível de ignorar. Quando você cuida internamente através de pequenas ações diárias, o exterior começa a responder mais disposição, mais clareza, mais confiança. E o mais belo: ninguém precisa compreender o que você fez, basta observá-lo e sentir que algo mudou. Quarto, o desejo de controlar tudo. Quem tenta controlar tudo, fundamentalmente, não confia em nada. É como transportar uma mochila repleta de pedras, tentando prever cada curva do caminho. Quanto mais peso carregamos, menos conseguimos avançar. A ansiedade nasce dessa tentativa de dominar o incontrolável e, ironicamente, quando liberamos, tudo começa a se encaixar. Controlar é ilusão. O único elemento realmente ao seu alcance é sua postura diante dos acontecimentos. O comportamento alheio, os eventos futuros, condições climáticas, tudo isso escapa ao nosso controle. Por que então tanta tensão? Soltar representa a arte mais sutil e corajosa existente. Imagine aquela mochila. Se você a enche com pedras pensando "pode ser que eu precise", ela o paralisa. A vida demanda leveza, confiança, espaço para respirar.
Um exemplo simples: em vez de tentar planejar cada detalhe semanal, selecione 3 prioridades principais, o restante se ajustará. O segredo está em permitir que a vida participe. Quando você abandona a necessidade de controle, abre espaço para o improviso, o inesperado, aquilo que supera suas expectativas. Uma obra que aborda bem este tema é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, leitura transformadora para quem vive tentando sustentar o mundo nos braços. Aqui vai uma provocação: quantas vezes sua tentativa de controlar tudo já comprometeu o momento presente? Já impediu você de aproveitar uma conversa, uma viagem, um abraço? Soltar não significa desistir, mas confiar. Esta confiança transforma tudo, proporciona paz, clareza, leveza, a sensação de que você não precisa possuir todas as respostas, nem todas as certezas. Quando aceitamos nossa impossibilidade de prever tudo, começamos a nos surpreender com as ofertas da vida e, sem perceber, voltamos a respirar calmamente. Quinto, expectativas irreais. Conservar roupas que não servem mais ocupa espaço no armário, assim como manter expectativas inadequadas ocupa espaço mental. E pior, frequentemente estas expectativas nem são nossas, são heranças silenciosas. Familiares, sociais, digitais. Esperasse que você obtenha sucesso antes dos 30, que se case, que adquira, que exiba felicidade. Consequentemente, você começa a cobrar-se por metas desconectadas de seu tempo ou desejo. Expectativas excessivas geram frustração, e toda frustração repetida transforma-se em fadiga. A solução? Reavaliar o que realmente importa e descartar o que não serve mais. Experimente um desapego mental. Questione-se: isto é desejo genuíno ou pressão disfarçada? Reduzir expectativas não significa contentar-se com pouco, mas libertar-se do peso de tentar corresponder a tudo. Um exercício valioso é listar o que esperam de mim, e o que espero de mim. Compare e elimine gentilmente as incompatibilidades. Utilize a metáfora do guarda-roupa. Abra, experimente e descarte afetuosamente o que não mais lhe serve. O espaço remanescente é precioso, e nele nasce a liberdade de caminhar leve, viver autenticamente, sem modelos, sem culpa, sem peso. Observe: expectativas irreais nos fazem viver no futuro, sempre aguardando quando conseguir isso. Serei feliz enquanto a vida acontece agora, enquanto você tenta se ajustar a padrões alheios, perde a sintonia perfeita com sua própria verdade. Abandonar essas expectativas significa retornar ao presente, descobrir que você já é suficiente mesmo com tudo que ainda falta. Esta descoberta transforma absolutamente tudo. Sexto, a necessidade de estar sempre certo. Existem pessoas que preferem perder serenidade a perder uma discussão, como se vencer um argumento representasse um troféu invisível para nutrir o ego. No entanto, insistir em ter razão permanentemente é apenas outra maneira de ocultar insegurança. A pessoa que necessita constantemente comprovar sua correção revela receio de descrédito, de não ser considerada seriamente. Ironicamente, quanto mais impomos nossa verdade, mais nos distanciamos dos outros. A vida não constitui disputa de verdades absolutas, mas intercâmbio de percepções. Às vezes, a maior sabedoria reside em sorrir e deixar passar, porque tranquilidade vale mais que razão. Um exercício simples para praticar isso em vez de contra-argumentar: pergunte. Isso não significa ceder, mas escutar sem necessidade de contra-atacar, o que desarma conflitos e demonstra maturidade. A necessidade de invariável correção também surge do temor de parecer vulnerável. Paradoxalmente, admitir desconhecimento, possibilidade de erro ou disponibilidade para aprendizado representa
Um dos maiores gestos de força existentes. Ao praticar esse silêncio consciente, percebemos que o interlocutor não é adversário, apenas alguém com perspectiva diferente da nossa. E tudo bem. Conflitos não precisam culminar em vencedores, podem resultar em aprendizados. O silêncio, quando acompanhado de consciência, possui poder extraordinário, desarma críticas, economiza energia e preserva vínculos. Se alguém provocar, não reaja. Observe se alguém acusar, não se defenda, respire. Certamente existem momentos apropriados para posicionamento, mas a maioria das disputas cotidianas representa apenas vaidades conflitantes. A verdadeira liberdade consiste em escolher onde investimos nossa energia. Na dúvida, opte pela paz, pois ninguém jamais se arrependeu de ter sido mais calmo que o necessário, mas quantos lamentam palavras pronunciadas sob influência do orgulho? Sétimo, o ruído digital. A mente necessita de silêncio para raciocinar, enquanto o ambiente digital grita incessantemente. Notificações, mensagens, atualizações, vídeos, publicações. Repentinamente, percebemos ter dedicado 3 horas, rolando telas sem avançar ideias, executar planos ou realizar conexões genuínas. Excesso de estímulos, escassez de clareza. A superabundância informacional está nos tornando progressivamente ansiosos, dispersos e exaustos. O problema não reside na tecnologia, mas na ausência de filtragem, na incapacidade de recusar temporariamente um mundo que exige atenção constante. Para isso, precisamos aprender a silenciar por escolha, não por exaustão. Para iniciar uma simples desintoxicação digital, desative notificações não urgentes. Determine horários específicos para verificar redes sociais e e-mails. Utilize o modo não perturbe sem culpa. Adicionalmente, questione seu consumo. O conteúdo visualizado diariamente molda seu pensamento. Se tudo que aparece são comparações, fofocas e exageros, sua mente absorverá isso. Siga perfis inspiradores, silencie os esgotantes, administre sua atenção, como se fosse ouro, porque é. Lembre-se, não é necessário anunciar seu afastamento. Basta afastar-se silenciosamente, sem alarde, como quem respeita sua própria saúde mental. A clareza emerge quando o ruído cessa, e começamos a perceber que muito do aparentemente urgente era meramente barulho. Aproveite esse tempo livre para reconectar-se, leia. Caminhe, use fones de ouvido, deixe o celular em casa ocasionalmente, retome o contato visual. Tu parece pouco, mas transforma tudo a mente, desacelera, o coração acalma, as ideias recuperam sentido. O silêncio digital representa uma desintoxicação necessária, não para isolar-se do mundo, mas para reencontrar-se nele com maior presença, intenção e leveza. 8º, pensamentos negativos. Um pensamento negativo assemelha-se a uma mosca em ambiente fechado, pequena, irritante, e se não prestarmos atenção, começa a perturbar nossa tranquilidade. O pior é que essas ideias sombrias instalam-se sorrateiramente. Você é inadequado, vai fracassar novamente, ninguém se importa. Assim, a mente que deveria ser refúgio converte-se em campo de batalha. O segredo não está em combater esses pensamentos, mas em não alimentá-los, pois o que nutrimos cresce e o que ignoramos definha. A chave consiste em observar, simplesmente reconhecer a presença daquele pensamento e optar por não lhe conceder espaço. Uma prática eficaz é escrever. Utilize papel e caneta para registrar exatamente o que está pensando. Depois leia em voz alta e questione: isto é fato ou invenção da minha ansiedade? O mero exercício de questionar já desfaz grande parte das ciladas cognitivas que enfrentamos.
Outra estratégia eficaz é atribuir uma identificação ao pensamento. Percebo que o crítico interno está surgindo novamente, ou estou reconhecendo o sabotador da autoconfiança agora. Ao conferir uma denominação, você reduz sua influência negativa. Para quem deseja explorar este tema com maior profundidade, a obra O Método Harvard para a Felicidade, do autor Shaw, demonstra como ajustes sutis na perspectiva podem gerar transformações significativas na disposição mental. Tenha em mente que sua consciência assemelha-se a uma residência da qual você possui o controle. Não conseguimos evitar que ideias prejudiciais se apresentem à entrada. Contudo, podemos determinar quais permitiremos adentrar. Mantenha seu espaço mental organizado, substituindo reflexões destrutivas por declarações verdadeiras. Em vez de afirmar "sou um fracassado", declare "estou em processo de aprendizagem". Isso não é autoilusão, mas sim o desenvolvimento de uma perspectiva mental equilibrada. E acredite, com o passar do tempo, os pensamentos negativos deixarão de reaparecer, pois onde existe claridade e estrutura, não há espaço para obscuridade e confusão. Um ambiente físico desorganizado reflete uma mente caótica, e o inverso também é verdadeiro. Pode parecer insignificante, mas existe uma correlação direta entre as condições do seu espaço e o estado do seu espírito. Quando o ambiente está congestionado, sufocante e sombrio, é como se a vitalidade ficasse bloqueada. Nada progride, as inspirações não emergem, o corpo permanece tenso e a disposição se esvai. A estruturação do espaço externo funciona como reflexo da sua organização interna. Não é necessário adotar um estilo minimalista radical, mas é importante avaliar seu entorno e questionar: o que aqui está consumindo espaço sem utilidade? O que representa aspectos que já ultrapassei? Libertar-se do excedente é terapêutico. Inicie por um compartimento, depois uma estante. Gradualmente, você perceberá que preservar objetos sem utilidade assemelha-se a conservar recordações desnecessárias. Elas são um fardo e transmitem a impressão de algo inacabado. Quando você arruma, dobra, higieniza e descarta algo, internamente também se harmoniza. Para referência, considere a arte da organização de Marie Kondo, mas proceda no seu próprio compasso. A verdadeira mudança não está na metodologia, mas na consciência. O desprendimento material proporciona espaço para o florescimento da tranquilidade interior. Esta purificação transcende os objetos físicos, aplica-se igualmente à agenda sobrecarregada, à rotina desordenada e aos compromissos acumulados. A mente necessita de renovação. Reserve um dia para o descanso completo, outro para reconsiderar seus compromissos. Recuse o que não se adequa mais e repita: isso não é indolência, é autocuidado. A organização, quando realizada com atenção, transforma-se em um ritual de valorização própria. Um ambiente organizado convida novas concepções, decisões renovadas e, principalmente, serenidade. Estabelecer comparações desnecessárias é como participar de uma maratona usando calçados emprestados. Além de desconfortável, não conduz a nenhum destino. Ainda assim, muitas pessoas vivem observando lateralmente. Fulano alcançou tal feito, Ciclana já possui aquilo, Beltrano aparenta felicidade. Porém, você desconhece o que sacrificaram, o que perderam durante o percurso, o que ocultam por trás das aparências. A comparação gera um contínuo sentimento de inadequação, enfraquecendo porque você deixa de reconhecer seu próprio avanço simplesmente por não ser tão acelerado quanto o de outros. Cada pessoa tem seu próprio tempo, caminho e cadência.
A resolução não está em ignorar os outros, mas em concentrar-se mais em si. Uma prática benéfica é documentar suas pequenas conquistas semanais, o que aprimorou, quais desafios enfrentou, onde progrediu. Isto auxilia na percepção de que está evoluindo e, mais importante, que não precisa competir com ninguém. Lembre-se da analogia da corrida. Ocasionalmente você está competindo com alguém que nem percebe estar na pista e, pior, talvez nem esteja correndo, apenas caminhando à sua maneira. E comparação só é válida quando feita com seu eu anterior. E se for para inspiração, inspire-se com suavidade, não com exigência. Cultive gratidão. Parece lugar comum, mas é eficaz. Quando você começa a notar o que há de positivo na sua existência, o que já conquistou, o que é exclusivamente seu, a perspectiva se altera. Inveja cede lugar à admiração, pressa à paciência, julgamento à aceitação. É um alívio, pois viver em constante comparação é viver endividado e ninguém merece essa perpétua cobrança. Você não precisa superar ninguém, apenas ser autêntico consigo mesmo. E isso já é suficiente para uma vida repleta de realizações significativas. O poder de libertar-se silenciosamente transcende uma simples escolha. É um ato de bravura. Assemelha-se a fechar uma porta sem bater, organizar o lar sem alarde, reorganizar os sentimentos sem ostentação nas mídias sociais. Tudo isso é profundamente estoico. Compreender que o verdadeiro poder não está em modificar o mundo, mas em transformar a si mesmo de maneira tranquila, determinada e reservada. Não porque você é insensível, mas porque aprendeu a administrar. Não porque não sofre, mas porque compreende que carregar o dispensável causa maior sofrimento. A recompensa? Uma existência mais descomplicada, translúcida e genuína. O segredo dos grandes mestres não reside na quantidade de palavras que pronunciam, mas em quanto conseguem silenciar. Libertar-se sem necessidade de justificativas, prosseguir sem solicitar permissão, evoluir sem buscar aplausos. A filosofia estoica nos ensina que a maior força provém do interior, que a verdadeira liberdade está em não depender da reação alheia para viver em paz. Libertar-se é deixar de pedir aprovação para ser quem você já é. É desapegar da imagem construída por outros e, finalmente, assumir sua própria identidade com dignidade, serenidade e presença. Nesse processo, não há necessidade de anunciar sua renovação. Ela se manifestará naturalmente em seus silêncios, novos hábitos, relações que opta por preservar e palavras que decide não pronunciar. Libertar-se, quando feito com sabedoria, transforma completamente a vida, não com estardalhaço, mas com profundidade, e quem estiver atento perceberá. Agora que chegou até aqui, talvez note que a transformação já começou. Reflita, quantas dessas situações você ainda carrega por receio da opinião alheia? Quantas vezes percebeu que algo precisava ser eliminado, mas procrastinou, justificou, fingiu indiferença? A vida torna-se leve quando deixamos de proteger o que nos prejudica. A questão é simples, mas profunda. Você deseja continuar vivendo com esse fardo ou terá coragem de libertar-se silenciosamente? Não é necessário fazer estardalhaço nem fornecer explicações, apenas decidir. Porque quando você elimina o que o retarda, abre espaço para a chegada do que realmente importa. Isso transforma tudo. Compartilhe nos comentários o que você já eliminou silenciosamente que transformou sua vida. O que ainda é difícil abandonar? Qual destes pontos mais o desafiou hoje? Vamos dialogar sobre isso. Sua vivência pode inspirar alguém. E claro, se este conteúdo fez sentido, provocou ou iluminou algo dentro de você, inscreva-se no canal,
Ative as notificações e continue aprendendo comigo. Aqui, a comunicação é direta, a transformação é autêntica e o silêncio é estratégico. Se chegou até aqui, já deu o primeiro passo para mudar sua realidade. Agora imagine como seria sua vida aplicando isso hoje. Para obter mais clareza, leveza e controle emocional, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e junte-se a nós nesta jornada de transformação silenciosa e profunda. Aqui, cada vídeo é criado para quem deseja evoluir genuinamente, sem promessas infundadas, sem fórmulas milagrosas, apenas conteúdo autêntico, direto e aplicável. Não esqueça de compartilhar este vídeo com quem está preso em ciclos improdutivos. Ajude essa pessoa a liberar o que pesa e redescobrir sua própria capacidade, pois às vezes um vídeo como este é tudo o que necessita para despertar. Comente abaixo com a expressão "soltar em silêncio". Quero identificar quem está verdadeiramente comprometido com esta mudança. Os comentários mais relevantes poderão aparecer nos próximos vídeos.